Olá, tudo bem? Hoje resolvi gravar este vídeo para retomar um assunto que tem estado esquecido e que eu acho extremamente importante voltar a falar sobre ele, sobretudo porque na altura em que surgiu não foi, segundo o meu ponto de vista, suficientemente bem debatido. Estou a falar especificamente do caso das grandes superfícies comerciais que, exercendo a sua atividade em Portugal, optaram por pagar impostos noutros países. Essas empresas, não sendo empresas industriais, não geram nenhuma riqueza que valha a pena o Estado se preocupar em preservar, pois não substituem nenhum bem importado, nem produzem bens que possam ser exportados. São empresas meramente comerciais. E tanto mais que essas empresas, quando começaram a surgir, o que fizeram foi destruir muito mais postos de trabalho do que aqueles que geraram, e os postos de trabalho que foram destruídos eram de muito melhor qualidade do que aqueles que foram criados. Nesse sentido, o Estado deveria, e já deveria ter feito há muito tempo, mas ainda está em tempo de fazer, era obrigar essas empresas a pagar todos esses impostos atrasados, mas não só. Deveria obrigá-las a pagar uma multa de valor significativo e o juro por todo este tempo. Mas deveria ir além, segundo o meu ponto de vista. Não há nenhuma razão para essas empresas terem um regime contributivo semelhante a empresas industriais. Elas deveriam pagar um valor, a percentagem de imposto que essas empresas deveriam pagar deveria ser substancialmente superior, porque deve-se ter em conta que não são empresas que gerem riqueza para o país. Como disse antes, pelo contrário, a riqueza que destruiu é substancialmente superior àquela que gerou. Provavelmente você está a pensar que se o Estado tentasse fazer isso, essas empresas iriam tentar retaliar de alguma maneira. Vamos pensar então um pouco sobre isso. Imaginemos que essas empresas pensassem ir para o estrangeiro. Evidentemente que isso não iria resultar porque os seus clientes estão em Portugal e os portugueses não iam passar a atravessar a fronteira para comprar nessas empresas. O que iria acontecer se elas saíssem do país é que elas iriam abrir espaço para o surgimento de outras empresas, eventualmente para retornar às empresas de bairro, os pequenos supermercados que, como disse antes, geravam emprego de muito melhor qualidade. Vamos supor que elas tentassem retaliar fechando as portas. Isso sim poderia ter efeitos imediatos. Mas é evidente que o Estado tem poder para intervir também nesses casos. Como? Simplesmente nacionalizando essas empresas e, depois de nacionalizadas, entregá-las aos seus trabalhadores. O dinheiro que iria usar para nacionalizar seria simplesmente o valor que ela deve, os valores que essas empresas devem ao Estado. Depois entregaria essas empresas aos seus trabalhadores, que ficariam encarregados de a gerir num sistema cooperativo, como acontece em vários países. Como exemplo, o exemplo mais próximo de Portugal acontece no País Basco, numa localidade chamada Mondragón. Essas empresas passariam a ser geridas pelos seus trabalhadores, gerando riqueza para os seus trabalhadores, e dessa forma o dinheiro que hoje vai para paraísos fiscais ficaria em Portugal, gerando riqueza para o país. Evidentemente que ao fazer isso, os trabalhadores, ao assumir essas empresas, ficariam obrigados a assumir a dívida dessas empresas. Só que passariam a pagar a dívida, não de imediato, mas ao longo do tempo. Anualmente, em função do lucro obtido, passariam a pagar além do juro devido desse ano, uma parte daquilo que vem de dívidas atrasadas. Dessa forma, o Estado não deixaria de arrecadar aquilo que lhe é devido e passaria, sim, essas empresas a gerar riqueza no país, que ficaria no país. E, evidentemente, esse dinheiro que hoje está na mão de muito poucas pessoas e que, na prática, acaba por ir para o estrangeiro, passaria a estar no país, distribuído por um número muito maior de pessoas,
e que, evidentemente, tendo mais dinheiro, iriam poder consumir mais e melhor e, dessa forma, contribuir para o aumento da melhoria da economia. É simples, basta que haja vontade política para fazer isso. Vamos esperar que os nossos políticos comecem a se preocupar um pouco mais com os interesses nacionais do que com o interesse dos partidos e deles próprios e que comecem a pôr medidas como esta em prática. Para isso é necessária a sua contribuição, a você que me segue nas redes sociais, partilhando esse vídeo por o maior número de pessoas possível, para que elas comecem a ser um pouco mais esclarecidas e comecem a debater esses casos, não apenas baseada na informação que lhes chega através dos meios de comunicação social, que são controladas pelas mesmas oligarquias que controlam o poder e que evidentemente não têm nenhum interesse na discussão desses assuntos, ou então, quando ele é discutido, é sempre discutido na ótica dos interesses dessas organizações. É necessário cada vez mais que passemos a usar a internet de uma forma mais positiva, fazendo dele um espaço livre e democrático de discussão, mas sobretudo num espaço onde se discuta aquilo que vale a pena discutir e que, dessa forma, passemos a ter esperança que este país se torne um país mais justo, mais democrático, mais igualitário. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem muito bem.